Ele se apresenta como José Rios, mas eu sei que, na verdade, ele se chama José Evangelista, ele é da Bahia, e ele faz um comentário que é o seguinte: essa é a pedra de toque para entender esse processo histórico, a aristocratização da burguesia e o aburguesamento da aristocracia. Essa foi o comentário do José Rios, vulgo evangelista. O Rodrigo Bucha... Oi? Corretamente. Excelente essa abordagem. O Rodrigo Bucha diz: boa noite, professor. Queria saber se aconteceu na Comuna de Paris alguma divisão dentro do movimento operário, como acontece hoje. Aí ele dá um exemplo entre pelegos e bacunistas. Obrigado. O Eduardo Pinho pergunta qual foi a contribuição anarquista para o processo revolucionário da Comuna de Paris. O Washington Machado pergunta: você pode falar um pouco mais da reação das monarquias absolutistas contra a Primeira República? E, por fim, o Lucinaldo vaticina aqui que o insucesso da Comuna de Paris pode ser considerado o primeiro sintoma ou sinal que a Revolução Proletária não vingaria em um país do capitalismo central, já que o Marx indica que ali seria o estopim. Foram essas as perguntas que a gente recebeu até então, e aí agora o tempo é seu, professor. Ok, muito obrigado. O primeiro tema aí das correntes e tendências teóricas, ideológicas e políticas que atuavam no renascimento do movimento proletário, né, nós vamos abordar de uma forma mais detalhada amanhã. Não é? Mas eu já gostaria de chamar a atenção, quando nós discutimos a Comuna de Paris, por um resquício de sectarismo, e diria assim, de uma dificuldade de observar e analisar a realidade de forma multilateral, multifacética, não é? E que nós temos que nos unificar para conquistar os nossos objetivos imediatos, não é? O programa mínimo, não é? Se fica muito nessa discussão. Quem é que teve mais influência? Quem é que dirigiu mais? Quem é que deu a direção? Eu considero isso uma questão extremamente secundária, se nós formos analisar a realidade concreta, multifacética e multilateral do período da Comuna. São 72 dias. 72 dias aonde várias tendências e grupos políticos atuam procurando responder às necessidades daquele mundo. Qual eram as necessidades imediatas e prementes? Primeiro, de sobrevivência, alimentação. Não é? É um período de frio, de neve muito intensa. Não é? Então, esses são elementos primordiais colocados ali. E, ao mesmo tempo, enfrentar o inimigo, as tropas francesas da reação na frente de batalha. Não é? Então, nesse enfrentamento, destacam-se marxistas, bakuninistas, anarquistas, prudonistas, democratas, não é? Então, me parece que é uma discussão vazia e secundária de querer atribuir uma paternidade ao comando da Comuna de Paris. Ela manifesta-se nas suas particularidades, com as suas características específicas, num determinado momento histórico, que envolve uma série de reações, inclusive emocionais, reações de busca de sobrevivência, não é? Então, todos esses elementos é que levam à erupção, levam à revolta popular, que se dá no dia 18 de março, não é? Mas eu vou abordar isso de forma mais detalhada amanhã, não é? Agora, outra questão é que era possível, naquele exato momento, naquele contexto que eu, inclusive, coloquei para vocês no final aqui, a situação geopolítica, sair vitoriosa uma revolução em Paris, porque, infelizmente, há uma tentativa também de sublevar outras cidades, Lyon, Marseille, não é? Porém, não obtém sucesso.
Por quê? Porque não havia um movimento social, um movimento sindical, um movimento político articulado e organizado nacionalmente. Não é? Então, faz com que a insurreição fique restrita a Paris. Não é? E, claro, que se a gente começar aqui a pensar, e às vezes a gente cai num debate desse, eu diria assim, eu fico atento para não cair nisso, não é? No se. Não é? E se tivesse isso? E se tivesse feito aquilo? E se tivesse aquilo? E aí nós perdemos a dimensão da realidade. Eu faço um esforço gigantesco, mesmo me sentindo provocado, não é? De entrar nesse tipo de debate, mas esse é um debate que não leva a lugar nenhum, isso leva a sectarismo, a dogmatismo, não é? Então, nós temos que buscar quais são as lições e os ensinamentos da Comuna. Por exemplo, dissolução, primeiro decreto, dissolução do exército formal, do exército regular, não é? Isso é o quê? É um grande feito. Por quê? Porque se entende que a manutenção daquela sociedade burguesa estava fundamentada e se assentava em militares, em forças armadas organizadas, não é? E amanhã eu vou abordar isso, disciplinadas cegamente. Inclusive não se utiliza as tropas regulares de Paris, as tropas para reprimir, para dizimar, assassinar, fuzilar comunardes, vêm do interior de outras regiões, que são mantidas de forma isoladas, não é? E dizia eles que eles iam combater criminosos e assassinos. Daí eu coloquei a questão da luta ideológica, da luta das ideias, não é? Das fake news hoje. Não é? Naquele momento havia fake news, não é? Havia mentiras, não é? Havia pós-verdades, não é? Que era o que? Era a forma de tentar isolar os comunardes que eram apoiados pela grande parte da população de Paris. Não é? Então, eu assim, não vou responder satisfatoriamente a essa questão, não é? De quem é que dirigiu. Não, era uma frente de batalha, era um momento em que se buscava resistir, sobreviver, né? Sobreviver e garantir as condições mínimas e a possibilidade de tentar construir uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária. Mas, infelizmente, a realidade é essa, não é? Se você for analisar a outra revolução de maior potência, né, potencial, a Revolução Russa, são outros parâmetros. A Revolução Chinesa, né, ou a Revolução Cubana, a Revolução Vietnamita, né, cada uma tem suas particularidades, suas características específicas. Então, eu insisto aqui, nós temos que analisar na sua multilateralidade, nas suas múltiplas faces, na sua dimensão, nas condições históricas. E isso eu fiz questão de trazer aqui para nós, não é? A afirmação de Marx e Engels, não é? Que cada princípio, cada proposta, ela tem que ser analisada no seu contexto específico, porque se não somos terraplanistas, não é? Nós sabemos que o universo está em movimento, em transformação constante, não é? Aquilo que aparenta ser hoje pode não ser amanhã. Então, o conhecimento científico é aquilo que nos permite entender essas nuances e essas particularidades de cada momento. Vou pegar um exemplo para vocês a título de provocação, não é? Quer dizer, se naquele momento, veja aqui, se, para tentar melhor expor meu raciocínio, tivessem lá os bakuninistas, os marxistas, os prudanistas, não é? Os blanquistas guerreando entre si, lutando entre si, não é? A Comuna nem teria sido deflagrada, não é? Se não existisse, inclusive, mulheres guerreiras, que no dia 18 de março foram as que foram para a frente das tropas para impedir que tirasse os canhões e as armas que estavam no Morro de Montmartre, não é? Então, são as questões específicas que a gente deve ficar, na minha opinião, hoje, não é? Talvez alguns anos atrás eu entrava nesse tipo de debate. Agora, hoje, eu fico com muita precaução, não é? Para buscar entender a realidade.
e tirar os seus ensinamentos e as suas lições. Não sei se consegui responder. Conseguiu sim, professor. Bom, então, se não há mais nada a falarmos hoje, só então agradecer ao professor Silvio Costa por essa primeira aula, essa aula inaugural, belíssima para a gente retomar os 150 anos da Comuna de Paris. Agradecer muitíssimo aos intérpretes, a Isabela e a Aliciane, que possibilitaram que esse curso, esse conteúdo fosse acessível a todas e a todos. Agradecer a todos que nos acompanharam até aqui, dizer que as aulas ficarão disponíveis aqui na TV Grabois, que tem um conteúdo excelente. Inscrevam-se, ativem o sininho para vocês ficarem antenados com tudo que aparece de novo na TV Grabois, e a gente retoma amanhã. Não será comigo, aí eu vou estar na plateia, serei aluna amanhã, mas amanhã às 19 horas com a segunda aula do nosso curso sobre os 150 anos da Comuna de Paris, com o nosso professor Silvio Costa. Muito obrigada a todos, uma boa noite, até amanhã. Muito obrigado a vocês, um abraço fraternal e socialista a todos vocês. E continuamos na luta que haveremos de vencer.